Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 8 do Evangelho de São João, dos versículos 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados e amadas de Deus, o evangelho de ontem que nós ouvimos diz que alguns judeus acreditaram a partir do discurso de Jesus. Agora Jesus se dirige a eles: se permanecerdes na minha palavra, ele é a palavra do Pai, ele é aquele que revela para nós a verdade do Pai, ele é aquele que nos revela a vontade de Deus. E os judeus são convidados agora, são exortados a permanecerem na palavra de Jesus. Sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Amados e amadas de Deus, Jesus é a verdade. Quem conhece Jesus, quem se torna discípulo de Jesus, conhece a verdade e se torna verdadeiramente livre. Continua o Evangelho: responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Amados e amadas de Deus, os judeus objetam, não conseguem entrar naquilo que Jesus está falando. Por isso vão dizer que são descendentes de Abraão e nunca foram escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que ele é a verdade que está no meio dos homens, mas os judeus não conseguem perceber, estão falando da liberdade, mas da liberdade histórica, da liberdade política. Não conseguem perceber que está no meio dos homens alguém que é a verdade. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que o pecado torna o homem escravo, torna o ser humano escravo. E Jesus vai dizer: o escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amados e amadas de Deus, Jesus é o filho. Aquele que Jesus liberta, aquela que é libertado por Jesus, se torna verdadeiramente livre, pois Jesus é aquele que nos liberta do pecado, nos liberta da morte, abre a nossa existência para o absoluto de Deus. Continua o Evangelho, continua Jesus falando: bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam: então, o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra que ele é o Filho. Os judeus se dizem descendentes de Abraão, mas não são capazes de praticar as obras de Abraão. Jesus é o Filho. Jesus é aquele que fala o que ele viu junto do Pai. Jesus é aquele que revela aquilo que ele viu junto do Pai. E continua o Evangelho: mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então:
Nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Amados e amadas de Deus, Jesus fala a verdade, por isso querem matá-lo. Jesus veio do Pai, Jesus revela o Pai, mas os judeus não são capazes, se dizem filhos de Deus, mas não são capazes de perceber que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que veio de Deus, que Jesus é aquele que revela Deus, que revela o Pai. Por isso se dizem filho do Pai, de Deus, mas não amam Jesus. Jesus veio do Pai, Jesus é o Filho eterno que realiza a vontade do Pai. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude a entrarmos no mistério mais profundo de Jesus. Jesus é o Filho eterno, que este Evangelho nos ajude a perceber que Jesus é a verdade, e Jesus é aquele que nos torna verdadeiramente livres, é a verdade que nos liberta, a verdade que nos torna verdadeiramente livres. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.